Exemplo. Então, vou considerar então sejam f de xy igual a 2x mais y e A o conjunto dos pontos xy que satisfaz x² mais y² igual a 1. Então, x² mais y² igual a 1 é a circunferência de centro 0 e raio 1. Centro na origem e raio 1. Tá? Então, o exercício pede para determinar, caso existam, os valores máximos e mínimos da função sobre esse conjunto A. Tá? Então, aqui eu tenho uma função, né, que o gráfico dessa função é o quê? Um plano. Tá? Então, eu vou olhar esse gráfico em cima dessa circunferência. Né? Então, para entender os valores que a função assume, eu faço as curvas de nível. Né? Então, para cada curva de nível, eu vou ter o quê? Eu vou ter 2x mais y igual a uma constante. Né? Então, eu vou ter y mais 2x menos essa constante igual a 0. Então, essa daqui que vai ser a curva de nível C. Tá? Então, tipo, para cada C aqui, eu tenho essa curva de nível, que é alguma coisa y, alguma coisa x é um constante. Né? Eu posso isolar até o y aqui. O y é igual, passo por outro lado, vai ficar menos 2x mais c. Isso aqui é exatamente a equação de uma reta no plano. Né? Então, são essas retas que aparecem aqui. Né? Então, para x igual a 0, né? Para a curva de nível c igual a 0, o que a gente tem? A gente tem a curva y igual a menos 2x. Então, é exatamente essa curva aqui, ó, que passa pela origem. Então, c igual a 0. Tá? Para c igual a 1, então eu vou ter y igual a menos 2x mais 1. Então, para x igual a 0, eu vou ter y igual a 1. X igual a 0, y igual a 1. Então, vai passar aqui nesse ponto aqui. Então, essa aqui é para c igual a 1. E assim por diante. Né? Tenho aí vários aí. Depois, para c igual a menos 1. Então, eu vou ter y igual a menos 2x menos 1. Para x igual a 0, vai ficar y igual a menos 1. X igual a 0, y igual a menos 1, vai ficar esse ponto. Então, essa reta aqui, ela é para a curva de nível em menos 1. Tá? Então, note o seguinte, que à medida que o c vai crescendo, eu vou aumentando para cá. C cresce. E aqui para baixo, né? Eu só não desenhei aqui porque não cabe aqui. Mas então, daqui para cima, cresce. Daqui para baixo, decresce. C decresce. Ok? Então, para cá cresce, para cá decresce. Então, pessoal, vejam só. Eu vou tendo sempre aqui retas secantes. Então, sempre retas paralelas. Então, uma dessas retas, ela vai deixar de ser secante e vai passar a ser tangente. Né? Então, essa reta aqui é tangente aqui, vai valer um valor que é o máximo. Né? Porque como o c é o valor da função. Né? Então, à medida que o c cresce, então aqui vai ser o máximo de c sobre a circunferência. Então, ela vai ser atingida aqui. E aí, conforme eu vou andando nas curvas de nível, quando eu vou indo para lá, o nível vai descendo, né? Então, foi aqui 1, depois 0, menos 1, e assim por diante. Aí vai ter uma aqui, né? Vão ser várias secantes, vão chegar até uma que vai ser tangente. Essa última que vai ser tangente aqui, como decresce o valor da função, o valor de c, quando eu vou para naquela direção, essa última aqui vai me dar o menor valor da função dentro do círculo, tá? Então essa última aqui vai valer o c mínimo, tá? Então essa vale o c máximo, essa vale o c mínimo. Isso dentro desse conjunto A, que é o círculo aí, tá? Então aqui o círculo é o conjunto A. Ok? Muito bem. Bom, então vamos agora determinar. Então, queremos encontrar quais são esses pontos aqui, ó. Esse ponto e esse ponto, onde essas retas aqui, que são as curvas de nível, são tangentes a essa circunferência. Então, à medida que a gente acha esses pontos aqui, a gente pode, então, encontrar o C máximo e o C mínimo. Então, como que a gente encontra
esses valores, né? Então, a gente vai indicar por Cmin o valor mínimo da função f no círculo A. E Cmax, o seu valor máximo dessa função nesse círculo também, tá? Então, a gente tem que ter a reta, devemos ter que a reta z igual a c, que é a reta de nível, né? A curva de nível, né? Porque as curvas de nível são retas, como a gente viu, ela tem que ser tangente ao círculo x quadrado mais y quadrado igual a 1, ao círculo unitário, como a gente viu anteriormente, né? Naquela figura. Como as retas vão crescendo de valores, né? Vai ter uma, como são todas secantes, vai ter uma que vai ser tangente, tanto quando c cresce, tanto quanto c decresce. Então, uma com c crescente e outra com c decrescente. Então, uma vai ser a curva de nível máximo, a outra vai ser uma curva de nível mínimo, dentro, é claro, do círculo, tá? Então, o que eu preciso ter? A gente tem que, esse sistema aqui, ó, a primeira equação aqui é a equação do círculo. E a segunda equação é exatamente a curva de nível. Então, ele tem que pertencer à curva de nível e tem que pertencer ao círculo. Então, tem curvas de nível que possuem 2 pontos no círculo. Então, tem situações, tem valores de C que nos dão 2 pontos, são soluções desse sistema, né? Por exemplo, para a curva C igual a 0, a gente viu que tem 2 pontos. Para C igual a 1 tem 2 pontos. Para C igual a menos 1 também tem 2 pontos. Tá? Aí a gente quer encontrar encontrar um valor de C onde esse sistema aqui possui um ponto só. Né? Que ele tem apenas, que essa reta aqui possui uma interseção com o círculo apenas um ponto. E quando C é maior que isso, que esse valor, ou menor que o valor mínimo lá, aí esse sistema não vai ter nenhuma. Então esse sistema pode ter nenhuma, uma ou 2 soluções. Vai ter 2 soluções quando a reta passar lá no interior do círculo. Vai ter uma solução quando a reta for tangente. E vai ter nenhuma solução quando a reta não tiver interseção com o círculo. Tá? Então a gente está buscando os valores de C onde esse sistema possui uma única solução, ou seja, a curva de nível, que é uma reta, é tangente ao círculo. Tá? Muito bem. Aí como que a gente age aqui então? Então isolando y na segunda equação e substituindo na primeira, né? Então y é c menos 2x, substituindo na primeira, o que a gente acha? A gente vai ficar com x quadrado mais c menos 2x ao quadrado, igual a 1. Então, distribuindo o quadrado aqui, então vai ficar x ao quadrado, o primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Tá? Isso igual a 1. Ok, agora juntando aqui os quadrados, então vai ficar 4x quadrado com x quadrado, 5x quadrado, menos 4cx, mais c quadrado, menos 1, igual a 0. Então você tem aqui uma equação em x quadrado, uma equação quadrática em x. Então eu quero que essa equação aqui possua apenas uma raiz, né? O c aqui é a curva de nível, o c é dado, tá? Então eu quero achar quem é o c onde essa equação aqui tem apenas uma raiz. Para essa equação ter uma raiz, significa que o delta dessa equação de segundo grau aqui tem que ser 0, né? Se o delta era, lembra, lá na equação, lá em Bhaskara, se eu tenho uma equação de segunda ordem, se o delta for negativo, então a equação não tem raiz, né? Se o delta for positivo, ela possui 2 raízes, e se o delta for igual a 0, então ela possui uma raiz dupla. Então, para ela ter uma raiz, o delta tem que ser 0. Então, para que tal equação possua uma única solução, devemos ter o delta igual a 0. Mas quem que é o delta? É b quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, aqui é o b, nosso b é tudo isso, nosso c é tudo isso, tá? Estou substituindo aqui, decompondo, então vamos ficar com 16c quadrado menos 20c quadrado mais 20. Isso aí igual a 0. Tá? Juntando aqui, então eu tenho menos 4c quadrado mais 20 igual a 0. Passando o menos 4c quadrado para o outro lado, vai ficar 4c quadrado igual a 20.
dividindo por 4, c quadrado igual a 5, passando a raiz, c igual a mais ou menos raiz de 5. Então quer dizer que aqui a gente já encontrou os valores máximos e mínimos, né? Porque esses são os valores, são as curvas de nível, então é o nível raiz de 5 e o nível menos raiz de 5. São os níveis que são tangentes, que a curva de nível é tangente ao círculo, tá? Então o valor mínimo da função no círculo é menos raiz de 5 e o valor máximo é mais raiz de 5, tá? Mas e aí, como que eu encontro? Já que a gente sabe agora quais são os valores máximos e os valores mínimos, né? Qual é o valor máximo e o valor mínimo da função no círculo, como que eu encontro então o ponto de máximo e o ponto de mínimo? Então logo a gente concluiu então que o Cmax, né, o valor máximo da função no círculo, é raiz de 5 e o Cmin, que é o valor mínimo da função no círculo, é menos raiz de 5. Então esses são os valores máximos e mínimos da função f em A, ok? Respectivamente. Então quais são os pontos de máximo e de mínimo agora, uma vez que a gente já sabe os valores máximos e mínimos, né? Então o ponto de máximo vai ser o quê? Vai ser o xy, que é a solução desse sistema, né? Aqui eu tenho a circunferência e aqui eu tenho a curva de nível mínimo, de nível máximo, na verdade, né? De nível máximo, ok? Então faço o mesmo esquema que a gente já tinha feito antes, né? Isolo o y aqui, substitui na de cima, tá? Distribui o quadrado, então vai ficar 5 ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado, tá? Junta os quadrados, tá? Tenho aqui menos 4x, 5, aí eu passo o 1 para cá, então 5 menos 1, 4, então tenho esta equação. Essa equação então é uma equação de grau 2 em x, calculo o delta, que é b quadrado menos 4a vezes c, calculando aqui vai ficar 5 vezes 16 menos 5 vezes 16, ou seja, 0. Por que é 0? Porque a gente escolheu exatamente o Cmax e o Cmin era aquele que o determinante dava 0 aqui, né? Beleza. Agora então calculando o x, ele é menos b sobre 2 vezes a. Então simplificando, 2 raiz de 5 sobre 5. E o y? É só substituir aqui o valor de x. Vai ficar 5 raiz de 5 menos 2 vezes o valor de x. Então vai ficar raiz de 5, tem aqui, tira em evidência, vai ficar aqui 1, né, que é 5 sobre 5, e aqui vai ficar 4 sobre 5. Beleza? Então 5 menos 4, 1. Então vai ficar raiz de 5 sobre 5. Ou seja, então o ponto de máximo da função f no conjunto A, que é o círculo de centro 0 e centro na origem raio 1, é o 2 raiz de 5 sobre 5 e raiz de 5 sobre 5. Tá? Então esse é o ponto de máximo. De forma análoga, a gente conclui que o ponto de mínimo, né? Então fazendo a mesma coisa, só que no lugar aqui de raiz de 5 a gente colocar menos raiz de 5, ou seja, isola, faz tudo igual, a gente vai chegar que o ponto de mínimo é exatamente menos 2 raiz de 5 sobre 5 e menos raiz de 5 sobre 5. Tá? Então esse é o ponto de mínimo e esse é o ponto de máximo. Então vejam só, a gente utilizou aí então uma ideia geométrica dada a partir das curvas de nível, tá? Para a gente encontrar pontos e valores de máximo e de mínimo da função em um determinado conjunto, tá? Nesse exercício tem 2 exercícios parecidos com esse também, tá? Então a ideia é igual. Então sigam aí o passo a passo que a gente fez nesse exemplo para poder fazer esses exercícios.